Olá, meus amores, sejam bem-vindas aqui no canal Ivonete Soares Crochê. E se você ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho na opção todas para você não perder nada do que rola por aqui. Se você já é inscrita por aqui, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui acompanhando o nosso canal. Não esqueçam de deixar aquele super like carinhoso e deixar o seu comentário aí, dizendo o que você achou dessa pecinha. Hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo tapete aqui, gente. Olha que maravilhoso. Esse tapete aqui, eu dei o nome para ele de tapete doçura, vai ser um jogo de cozinha. Então, vou estar ensinando vocês a fazer esse tapetinho menor e na sequência, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazerem a passadeira. Porque eu sei que tem muitas meninas que têm dificuldade de estar confeccionando peças em tamanhos diferentes. Então, para ajudar as iniciantes aí, vou estar gravando também a aula da passadeira. Então, vamos lá, meus amores, vou passar aqui as medidas desse tapete para vocês. Esse tapetinho aqui, ele ficou com 75 centímetros de comprimento por 50 centímetros de diâmetro. Ficou um tamanho excelente e ele ficou pesando 355 gramas. É um tapete bem fechadinho, olha só que maravilhoso. Já aproveitei e coloquei a minha etiquetinha personalizada e olha só que maravilha aqui. Então é isso, amores, vamos lá para nossa lista de materiais e na sequência o passo a passo. Para essa aula nós vamos utilizar essas cores aqui, gente. Vocês podem estar fazendo aí na cor da preferência de vocês, tá? Vamos precisar de 3 squares iguais a esse aqui, ó. Separadinhos, eles não são unidos na parte verdinho. Já tenho aula aqui no canal ensinando a fazer ele tanto separadinho como também quanto unindo assim, ó, nos verdinhos, tá? Eu vou deixar o link da aula do square, gente, aqui na descrição do vídeo, tá? Então, se você não sabe fazer esse aqui, ó, esse square maravilhoso aqui, eu vou deixar a aulinha, você vai lá, faz na cor da sua preferência e depois volta aqui para nossa aula, tá? Aqui, ó, esse mescla que eu utilizei aqui, gente, é esse lindão aqui, ó, que é o laranja. Deixa eu focar aqui, ó, laranja e pink, tá? Olha que cor mais linda e vai super combinar aqui com os nossos tons que escolhemos aqui para o nosso jogo, né? Então, essa aqui, ó, é da Ana Terra Arts. E também vou estar usando essa cor chocolate aqui, ó, maravilhoso, de espessura 6. Vou estar usando aqui, gente, essa cor aqui é o laranja caqui, o nome dessa cor, tá? E esse daqui é o cru, também aqui da Dubon. Vamos usar a agulha 3,5 para estar confeccionando aqui a nossa peça, porque são todos fios de espessura 6, ok? Então, vamos lá para nossa aula. Para iniciar essa aula, nós vamos começar aqui com a cor cru e vamos fazer aqui a união desses squares, tá? Vocês precisam estar com os 3 squares prontos. Se você não sabe fazer, dá uma olhadinha aqui logo abaixo na descrição, que eu vou deixar o link da aula onde eu ensino a fazer essas florzinhas aqui. E vamos pegar o fiozinho, fazer aqui a laçadinha inicial, o nozinho, né, da sua preferência aí, como você é acostumada a fazer. E vamos começar da seguinte forma, eu sempre começo, ó, eu deixo esse fiozinho aqui, ó, para mim estar trabalhando em cima dele aqui, né, onde foi feito o arremate aqui da minha peça, para tá iniciando aqui, ó, prendo com ponto baixo. E já jogo esse fiozinho aqui, ó, para mim trabalhar em cima deles, depois eu só passo a colinha e corto o excesso. Vou fazer aqui, ó, mais 2 correntinhas para fazer a vez do meu ponto alto. Vou trabalhar aqui dentro, aqui, ó, desse espaço do leque, mais um leque, com 3 pontos altos. Com essas correntinhas aqui, ela já faz a vez do ponto alto, do primeiro, né? Então, vamos fazer mais 2, ó, completei aqui 3 pontos, vou fazer 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui para completar o leque.
Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, venho aqui para o próximo espaço de uma corrente e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Escapou aqui, gente. Novamente, uma correntinha, vem no próximo espaço, mais um bloquinho de 3 pontos altos. A gente vai trabalhar aqui dessa forma, ó. Agora, eu cheguei aqui, ó, onde eu tenho o meu canto, eu vou fazer uma correntinha e vou repetir o leque aqui, tá? Vou fazer mais uma vez aqui, ó, o leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar aqui com essa sequência, ó, toda essa lateral. Aqui a gente vai fazer o leque completo. Em cada espacinho desse aqui, fazer também o bloquinho de 3 pontos. Vamos fazer o leque completo aqui, ó. Também. E quando chegar aqui nessa parte, ó, a gente vai trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos e metade do leque, tá? Então, nós vamos trabalhar essa lateral inteira, essa lateral aqui inteira, e essa lateral a gente vai trabalhar até aqui, metade do leque. Essa parte vai ficar sem trabalhar. Eu vou chegar até aqui e eu volto explicando. Olha só, amores, então, ó, trabalhei toda essa lateral da mesma forma. Onde a gente tem correntinha, a gente faz bloquinhos de 3 pontos, separados por uma corrente. Onde nós temos leque, a gente faz leque completo, tá? E cheguei aqui, ó, aonde eu vou fazer a união do próximo square aqui. Então, eu não vou trabalhar esse leque inteiro. Essa parte vai ficar sem trabalhar para que a gente termine depois. Então, fiz os 3 pontos altos, vou fazer apenas uma correntinha, dou a laçada na agulha, e ao invés de fazer a metade do leque aqui, eu já vou começar a fazer essa metade aqui nesse outro square. Então, ó, eu coloco os 2 pelo direito, venho aqui, ó, em um dos leques, tá vendo, ó? Em um dos leques, e aqui eu vou fazer aquela metade ali. Vou fazer metade do leque aqui. Então, vou fazer 3 pontos altos aqui no leque desse square. 1, 2 e 3. Ó, fiz aqui 3 pontos altos, tá vendo? Olha só, direito com direito. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, ó. Ó, dobrei e ficou aqui, ó, avesso com avesso. Vou dobrar assim, ó, dessa forma, ó. E eu vou deixar aqui, ó, bem em ciminha, tá vendo? Ó, o bloquinho de 3 pontos e o bloquinho de 3 pontos tá assim, ó, um grudadinho no outro. E vou vir aqui nesse espaço de correntinha e vou fazer um ponto baixo. Dou a laçada sem fazer nenhuma correntinha agora, tá? Vamos vir aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Eu mantenho a minha pecinha dobrada, tá? Pra facilitar aqui o nosso trabalho. Então, vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos, ó. E agora, esse bloquinho que eu acabei de fazer, ó, ele vai ficar juntinho com esse outro aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou vir aqui nesse espaço de corrente, vou fazer mais um ponto baixo. Dou a laçada, agora a gente vai trabalhar aqui, ó, que vai ficar juntinho com esse outro aqui, ó. Ó, aqui no espaço de corrente do nosso outro square. Vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fiz aqui os 3 pontos altos. Ó, eu venho aqui, ó, e coloco aqui, ó, tá vendo? Juntinho, ó, com o outro que tá lá do outro lado. Venho aqui nesse último espaço de corrente e prendo com um ponto baixo. Olha só. Então, agora, eu cheguei aqui no canto. Aqui, eu vou fazer de que forma? Eu vou fazer 3 pontos altos. Vocês viram que eu não fiz nenhuma correntinha. No lugar da correntinha, tá ficando os pontos baixos, tá? Ó, fiz 3 pontos altos, mas aqui é o meu canto. Aqui sim eu vou fazer uma correntinha e eu vou vir aqui, ó. Temos o leque. Vou vir aqui no espaço de 2 correntinhas do leque lá do outro lado e vou prender com ponto baixo. Faço uma correntinha novamente, dou a laçada e agora sim eu volto aqui para terminar esse leque, ó. E vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E dessa forma ficou feita a união aqui desse leque, gente, olha só.
Ó, então, ó, ficou sempre na mesma direção. E aonde a gente tinha correntinha aqui, nesse square, a gente fez o ponto baixo aqui, ó, unindo e fazendo o espacinho, ó, ficando dessa forma, ó. Então, ficou certinho aqui e já está emendadinha aqui a nossa peça. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou dar sequência aqui, ó, fazendo os bloquinhos de 3 pontos nos espaços que eu tenho de uma correntinha, tá? Ó, vou fazer isso, vou fazer uma correntinha, bloquinho aqui. Aqui eu tenho o leque, eu vou trabalhar o leque inteiro. Se você ficar com dúvida, é só você olhar aqui, ó. A gente sempre vai trabalhar essa lateral aqui completa e depois, ó, vamos vir até aqui, ó, e vamos fazer a emenda igualzinho aqui, tá? Sempre olha aqui desse outro lado, se você ficar com dúvida, porque agora eu vou finalizar aqui, eu vou terminar de fazer a emenda aqui e depois eu volto com vocês. Então, eu vou trabalhar toda essa lateral, vou trabalhar essa lateral. Quando eu chegar aqui nesse leque, eu vou fazer somente 3 pontos altos e vou fazer a união da mesma forma que a gente fez aqui agora. Então, se você ficar em dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá? Vou fazer a união e já retorno aqui com vocês. Olha só, meus amores, então, eu terminei de fazer aqui a união, ó, dos 3 squares aqui que a gente precisa para fazer essa peça, da mesma forma que eu expliquei aqui para vocês, tá? Ó, cheguei aqui, ó, no cantinho aqui, fiz só metade do leque para mostrar para vocês aqui, ó. Se a gente fosse colocar mais squares, se você quiser fazer essa peça em outros tamanhos, é só você continuar essa mesma sequência. Fez metade do leque aqui, faz uma correntinha e vai unindo até a quantidade que você quer. No nosso caso, como a gente vai fazer o tapete menor aqui nessa aula, então, eu vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas e agora eu já vou finalizar aqui, ó, esse leque. Então, eu já vou fazer os 3 pontos que estão faltando aqui. Feito isso, vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui, ó, bloquinhos de 3 pontos altos em cada um desses espaços aqui agora. Adiantei um pouquinho aqui, ó, já fiz, ó, então, no espaço de correntinha, o bloquinho, uma correntinha, no outro espaço de correntinha, o bloquinho de 3 pontos novamente. Cheguei aqui, ó, nesse canto onde foi feita a união, e agora, como que eu vou fazer? Faz uma correntinha, aqui eu tenho metade do meu leque, então, eu vou completar, eu vou fazer a outra metade, vai fazer mais 3 aqui, ó, que tá faltando, né? Então, vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e venho aqui, ó, lá naquela correntinha que a gente fez, tá vendo, ó? Eu venho aqui nesse espacinho, prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha novamente, ó. Percebam que eu já completei esse leque aqui, tá vendo como que ele ficou igualzinho? Agora, eu vou completar o próximo, ó. Faço uma correntinha, vou vir aqui dentro, vou fazer a outra metade do leque aqui desse lado, ó. Que também tá faltando aqui. 1, 2... e 3. Agora, eu vou fazer uma correntinha e já venho aqui para o próximo bloquinho e vou tá fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos, igual a gente vem trabalhando aqui nessa peça, né? E olha só como que fica a nossa emenda, gente. Perfeita aqui, ó, certinha. A gente completou aqui os nossos leques. Ficou muito bom aqui e já vai fazendo toda a emenda da sua peça sem ter que ficar cortando o fio. Agora, eu vou terminar de fazer aqui, ó, os bloquinhos de 3 pontos aonde precisa, metade do leque aonde precisa aqui, prender com ponto baixo, igualzinho a gente fez aqui, ó. Em todas as partes que foi unida, a gente faz da mesma forma. Termina de fazer o leque desse lado, prende com ponto baixo aqui, faz uma correntinha e termina novamente aqui, ó. E depois faz o restante dos bloquinhos. Vou finalizar aqui essa carreira e eu já retorno com vocês. Olha só, meus amores, então, já finalizei a carreira, ó. Ficou tudo certinho aqui, tá vendo? Olha que lindo que ficou. Então, fiz aqui uma correntinha e finalizei com ponto baixíssimo aqui no início do nosso trabalho. Agora, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no meio do leque. Então, ó, faço ponto baixíssimo, venho para o próximo ponto, busco lá meu fio, ó, tiro de uma vez, tá vendo, ó? E cheguei aqui dentro do leque, novamente eu faço isso, ó. Cheguei, então, no centro aqui do... Vou subir aqui 3 correntinhas para fazer a vez do ponto alto. E dentro aqui desse espaço, nós vamos trabalhar 4 pontos altos.
Como nós já fizemos as correntinhas aqui, ó, ela já faz a vez do primeiro ponto. Então, 1, 2, 3 e 4. Fiquei aqui com 4 pontinhos altos aqui dentro desse leque. Vou fazer agora 2 correntinhas. Venho aqui para esse espaço aqui de correntes, ó, de uma corrente, e vou fazer 4 pontos altos. Aqui nós estamos trabalhando a parte oval do nosso trabalho. Então, por isso que nós estamos fazendo 4 pontos altos aqui dentro, aqui nesses espaços. Ó, vou fazer 2 correntinhas, novamente eu venho para esse espaço aqui de uma corrente e faço 4 pontos altos aqui também. Fiz os 4, agora eu faço novamente 2 correntinhas, venho para esse próximo espacinho aqui, ó, e aqui novamente eu vou repetir 4 pontos altos aqui dentro. Fiz os 4 pontos altos, 2 correntinhas novamente, cheguei aqui, ó, no canto, ó. Então, aqui dentro desse leque, novamente eu vou repetir 4 pontos altos. 1, 2, vocês viram que eu fui passando rapidinho ali, gente, para não ficar muito demorado aqui o nosso vídeo, então eu completava os 4 pontos e voltava aqui, tá? Mas não é segredo, todo mundo sabe fazer ponto alto, né? Ó, então eu fiquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 4 pontos altos, que é a parte oval aqui do nosso trabalho. Aqui, ó, estou no canto, então, para chegar nesse primeiro espacinho de uma corrente, eu vou fazer 2 correntinhas, para não repuxar aqui o meu canto. E aqui nesse espaço, porque nós estamos agora na lateral do trabalho, eu vou fazer apenas 3 pontos altos, tá? A gente vai ficar aqui, ó, com um bloquinho de 3 pontos altos. Porque nós estamos na lateral do nosso trabalho, somente aqui na parte oval que a gente trabalhou 4, que aqui vai ser o início das nossas hélices que nós vamos abrir para cá. Agora, aqui, ó, nessa parte da lateral, nós vamos trabalhar apenas uma correntinha de separação entre cada bloquinho de 3 pontos altos, ó. Então, vou fazer aqui, ó, mais 3 pontos altos nesse outro espaço. Uma correntinha, vou para o próximo, novamente, 3 pontos altos. Fiz aqui os 3 pontos altos, ó. Então, ó, em cada espacinho de uma corrente que a gente tinha aqui, nós fizemos bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, eu cheguei aqui, ó, na emenda do trabalho. Como é que eu vou fazer aqui, Ivonete? Você vai fazer uma correntinha, dá a laçada na agulha, vem aqui nesse primeiro espaço aqui, ó, e nós vamos trabalhar aqui ponto alto português, não é ponto alto duplo, ponto alto português. Como que nós vamos fazer? Dá somente uma laçada na agulha, busco o meu fio, e agora, ó, eu tiro aqui, ó, busco o meu fiozinho lá, tiro apenas uma laçadinha, sobrou 3 aqui na agulha, dou uma altura aqui no meu ponto, tá vendo que ele ficou mais comprido, ó. Tiro 2 agora e tiro mais 2. Ficamos com um ponto maior aqui, ó, e só fazendo uma laçada, tá? Dou a laçada novamente, vem aqui, ó, no ponto baixo. Vou lá buscar o meu fio e novamente, ó, tiro somente uma laçada na primeira vez, dou a altura do meu ponto, busco o fio, tiro 2 e novamente tiro 2. Mais uma vez, dou a laçada, agora eu venho aqui, ó, nesse espaço do outro leque. Busco o meu fio, tiro apenas uma laçada. Agora, eu dou altura aqui no ponto, tiro 2 e tiro 2. Ó, dessa forma, eu fiquei com o pontinho ele mais alongado aqui, ó, e ele fica bem torcidinho, tá? O ponto alto duplo, ele fica mais frouxo aqui, mais separadão, então, eu gosto de fazer esse ponto aqui, ó. Faço uma correntinha agora, vou para o próximo espacinho de uma corrente e continuo fazendo aqui o meu bloquinho com ponto normal. Por que que você fez esse ponto alto português nessa parte, Ivonete? Vou explicar para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, olha aqui, ó. Tá vendo como que faz uma voltinha aqui no nosso trabalho? Se a gente trabalhar o ponto alto normal da mesma altura, ele vai continuar dando essa voltinha aqui. Como eu não quero esse efeito no meu trabalho, eu trabalho esse ponto um pouco mais comprido do que o ponto alto normal, e dessa forma, ó, ele vai ficar reto aqui.
Deixa eu só fazer mais esse outro aqui pra poder ficar mais retinho ali, gente, pra vocês verem, tá? Deixa eu só completar mais esse aqui e já vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Olha como que fica, tá vendo? Ó, ele fica na mesma altura dos outros pontos aqui, ó. Porque ele é mais compridinho, então mesmo que o meu trabalho, ele vai fechar um pouquinho aqui, porque a gente sabe que sempre faz isso em todos os trabalhos, ele vai permanecer da mesma altura. Isso aqui a gente faz só nessa primeira carreira, tá? Depois a gente trabalha tudo ponto normal. E se você não quiser fazer, também não é obrigado, tá? Pode fazer o teu ponto normal aí. Mas eu recomendo fazer porque fica bem mais bonito o seu trabalho. E isso agora a gente vai trabalhar em todas as emendas, tá? Então, onde eu tenho aqui uma correntinha, nós vamos trabalhar bloquinho de 3 pontos altos normal, aqui também. Quando eu chegar aqui, a gente vai trabalhar da mesma forma aqui, ó. 3 pontos altos português aqui, ó. Um pega aqui nesse ponto baixo e o outro aqui, ó. Ficando assim, dessa forma. E a gente vai fazer daí aqui, ó, a mesma coisa de bloquinhos normais aqui, até chegar aqui no cantinho. Cheguei aqui no cantinho, a gente vai fazer igual nós fizemos aqui, ó. 4 pontos altos de um leque ao outro, tá? Ou seja, começo 4 pontos aqui, vou fazer 4 pontos em cada espacinho desse, até chegar aqui, ó, no leque, que eu vou fazer mais 4 pontos. Lembrando que antes de chegar aqui e depois, a gente sempre faz 2 correntinhas, lembra? 2 correntinhas aqui, ó, pra não repuxar o seu ponto. Se o seu ponto for bem frouxo, bem folgadinho, não tem problema. Então, quando a gente chegar aqui nesse último bloquinho aqui, ó, a gente faz 2 correntinhas pra vir aqui no leque. Fiz tudo aqui com 2 correntinhas, cheguei aqui nesse leque, vou fazer os 4 pontos altos e vou fazer as 2 correntinhas pra chegar até aqui, ó. Igual nós fizemos aqui, certo? Vou finalizar essa carreira e eu já retorno com vocês. Olha só, meus amores, deixei pra finalizar a carreira aqui junto com vocês. Olha como que fica aqui, gente. Olha que retinho que fica aqui o meu trabalho, tá vendo? Olha só. Pode ver que aqui, ó, tem aquela caidinha aqui, ó. E aqui está retinho, vocês estão percebendo isso, gente? Porque a gente fez esse ponto um pouquinho mais comprido, tá? Então, aqui agora, ó, eu vou finalizar minha carreira. Como eu vou chegar aqui, ó, naquele bloquinho de 4 pontos, eu vou fazer 2 correntinhas, tá? Isso é porque eu não quero que repuxe aqui, ó, o meu trabalho. Ó, vou finalizar aqui, ó, 1, 2, 3, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, tá vendo? Ó, então, ó, nesses 4 lugares aqui, ó, depois do meu bloquinho de 4 pontos, e antes eu faço 2 correntinhas, e aqui também, né, nessa parte oval. Na parte da lateral, eu fiz somente uma correntinha. Aqui, ó, que é pra chegar aqui no meu bloquinho de 4 pontos. E aqui, onde que eu terminei, também eu fiz 2 correntinhas, tá? Na parte dos cantos aqui, ó. Então, agora, nessa carreira, a gente vai subir aqui, ó, 3 correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. E vamos trabalhar ponto sobre ponto, opa, ponto sobre ponto, e lá no meu último pontinho, eu vou fazer um aumento. Ó, então, fiz ponto sobre ponto. Cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ó, desse jeito. Então, vou ficar com um pontinho a mais. Aqui nós tínhamos 4, agora nós temos 5. Vou fazer 2 correntinhas, porque aqui nessa parte a gente sempre vai trabalhar 2 correntinhas, tá? Então, todas essas partes que a gente trabalhou 2 correntes, vai ser sempre dessa forma, para o nosso trabalho não repuxar. Fiz as 2 correntinhas, já venho aqui em cima do próximo bloquinho de 4 pontos e vou repetir o que eu fiz aqui. Ponto sobre ponto e aumento no último ponto de base, ficando com 5 pontos altos também nesse bloquinho aqui, ó. Nós vamos fazer aqui dessa forma, sempre com 2 correntinhas de separação, até completar aqui, ó, os 5 bloquinhos, que é onde vai ficar a hélice aqui, ó, da nossa parte oval, tá? Então, de um leque ao outro, 1, 2, 3, 4, 5, sempre aqui a gente vai estar aumentando, tá? Vou fazer aqui essa parte oval e já volto mostrando como que a gente vai fazer aqui na parte da lateral. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bloquinhos aqui com 5 pontos aqui, nessa parte, né?
Agora, a gente vai fazer duas correntinhas, ó, porque quando a gente termina de fazer e quando a gente vai chegar nele, sempre duas correntinhas, tá? Vou dar a laçada e vou vir em cima desse bloquinho aqui de 3 pontos. E eu vou repetir os 3 pontos aqui, sem aumento aqui nessa parte, tá? Porque aqui nós estamos na parte da lateral, somente na parte oval, que é essa parte aqui, ó, arredondada, que nós vamos fazer os aumentos. Aqui nós estamos na parte da lateral, aqui a gente vai trabalhar bloquinho sobre bloquinho. Vamos fazer somente uma correntinha, venho para o próximo bloquinho e vou repetir ponto sobre ponto, tá? Então, na parte da nossa parte da lateral, vai ficar sempre dessa forma, ó. Sempre uma correntinha de separação e bloquinhos sobre bloquinhos, tá? Em cima desse daqui, ó, que a gente fez aquela alteração dos pontos altos português, a gente vai fazer ponto alto normal agora, porque já tá reto o meu trabalho, eu não preciso mais fazer esse ponto mais alongado. Ó, então, a gente vai trabalhar toda a lateral da mesma forma, chegou aqui, faz duas correntinhas, e nesses 5 bloquinhos aqui, ó, que nós temos de 4 pontos altos, a gente vai fazer o aumento separados por duas correntinhas, da mesma forma que nós trabalhamos aqui desse lado, tá? E aqui nessa parte da lateral vai ser a mesma coisa, bloquinho sobre bloquinho separados por uma correntinha, igual a gente estava fazendo aqui, ó. Vou finalizar essa carreira, vou cortar o meu fio e eu volto com a cor chocolate. Olha só, meus amores, então, finalizada aqui, gente, a minha carreira, ó. E eu vou estar iniciando a próxima carreira com essa cor aqui, que é a cor chocolate. Vou fazer aqui a laçadinha inicial e vou vir aqui, ó. Eu vou iniciar aqui que fica mais fácil, tá? Mas eu sempre recomendo a iniciar aqui dessa parte, tá? Aonde a gente faz o arremate. Eu vou começar por aqui, gente, que eu sempre faço os arremates tudo do mesmo lado. Ó, você vai vir aqui no primeiro pontinho, é que aqui é mais durinho, né, pra fazer. Ó, faz o primeiro, no primeiro pontinho, faz aqui o ponto baixo pra tá iniciando a carreira, sobe duas correntinhas pra dar a altura aqui do ponto alto. E nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, tá? Ó, aqui é mais durinho porque foi feito o arremate, né? Ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó. Ó, sempre puxa esse fiozinho aqui pra ficar um arremate bem bonito aqui, ó. Tá vendo? E a gente já vai trabalhando em cima dele. Depois é só fazer aqui a colagem do nosso excesso de fio, né? E cortar. Ó, então, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, cheguei aqui no último pontinho. Aqui a gente vai fazer aumento sobre aumento. No último ponto, nós vamos trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, ficando assim, ó, com 6 pontos aqui. Então, a gente sempre vai aumentar um pontinho, ó. Começamos com 4, fizemos o aumento aqui no último ponto, ficamos com 5. Agora, fizemos o aumento aqui no último ponto, ficamos com 6. Sempre duas correntinhas de intervalo aqui nessa parte oval e também na hora de começar aqui, tá? E aqui, ó, vamos fazer a mesma sequência. Ponto sobre ponto. E vamos fazer o aumento lá no último pontinho, ficando também com 6 pontos. Todos os bloquinhos têm que ter a mesma quantidade de pontos, ó. Cheguei no último ponto, já faço meus 2 pontos altos juntos. Assim vai aumentando, tá? Vamos fazer isso em toda a parte oval aqui nas 5 hélices. Olha só, meus amores, então já trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, nas 5 hélices, o bloquinho aqui, ponto sobre ponto e aumento no último ponto. Agora aqui, ó, a gente vai começar a trabalhar a lateral. Mas nós vamos fazer aqui nessa primeira vez aqui, duas correntinhas, tá? E vamos fazer aqui, ó, a repetição, gente. Aqui na lateral vai ser sempre da mesma forma, tá? Vai ser sempre ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, nada. E somente uma correntinha aqui, ó, de separação entre os bloquinhos de 3 pontos altos, tá? É uma correntinha apenas. Agora, aqui, entre o bloquinho de mais pontos, que é o do canto, até o bloquinho de 3, o primeiro e o último, sempre vai ser duas correntinhas, tá? Então, agora, gente, eu vou finalizar aqui essa carreira.
Essa carreira não, já vou explicar aqui para vocês, ó, porque nós vamos fazer uma sequência de 4 carreiras com essa cor. Sempre vai ser a mesma coisa. Na parte da lateral é só o espelho, é só você olhar porque o que tá feito embaixo, ponto sobre ponto, correntinha onde tem correntinha, ó. Tá vendo, ó? Da mesma forma. E aqui, ó, nessa parte oval, a gente vai sempre fazer também da mesma forma, sendo que no último ponto a gente vai fazer um aumento em todas as carreiras e em todos os 5 bloquinhos. Então, essa carreira aqui a gente ficou com 6, 6. Nós vamos fazer mais uma depois, vamos ficar com 7. Depois, mais uma, vamos ficar com 8. E mais uma, vamos ficar com 9. Então, a gente vai fazer 4 carreirinhas dessa cor. E sendo que na última carreira, a gente vai estar com 9 pontos altos aqui nessa parte. Sempre separados por 2 correntinhas. E aqui na parte da lateral, sempre do mesmo jeito, não muda nada, tá? Então, eu vou fazer as minhas 4 carreiras aqui nessa cor, daí eu volto mostrando para vocês como que tá ficando. Se você ficar com alguma dúvida, é só você deixar seguir um pouquinho o vídeo aí, que já vai aparecer, porque aqui para mim vai demorar um pouquinho, mas para vocês é assim, ó, num estralo, né? Então, você já vai ver ali e você já vai poder fazer as suas carreiras aí, tá? E depois das 4 carreiras, eu vou cortar o fio, porque eu vou arrematar e já iniciar com o cru novamente. Olha só, meus amores, então, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carreirinhas aqui, ó, nessa cor chocolate. Então, ó, ficamos aqui, ó, nessa primeira carreira, a gente ficou com 6 pontos altos aqui. Na segunda carreira cor chocolate, ficamos com 7. Nessa próxima aqui, ficamos com 8. E aqui nessa última, ficamos com 9 pontos altos aqui, ó, separados por 2 correntinhas aqui nesses 5 grupinhos que nós temos na parte oval. E aqui na parte da lateral, ó, ficou tudo igualzinho, ó, grupinhos de 3 sobre grupinho de 3 separados por uma correntinha aqui. E agora, a gente vai ó, já arrematei o meu fiozinho, a gente vai iniciar novamente com a cor cru. Então, vou fazer a minha laçadinha inicial. Venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui, onde eu fiz o meu arremate, faço um ponto baixo e mais 2 correntinhas para fazer a altura do ponto alto. E vou trabalhar aqui, gente, ponto sobre ponto, a mesma sequência, tá? Ponto sobre ponto, até chegar, ó, vocês estão vendo que ficou um pouquinho longe, ó, tem que puxar aqui, ó, esse fiozinho, que daí ele já fica certinho ali, tá vendo? Ó, então, vou fazer aqui, ó, vou fazer ponto sobre ponto, a mesma sequência, tá? E vou prendendo esse fiozinho aqui, ó, pra depois eu tá fazendo o meu arremate ficar bem bonito aqui. Vou fazer ponto sobre ponto e lá no último pontinho, a gente vai novamente fazer o aumento. Então, aqui nessa carreira, vou trabalhar até aqui, gente. Vocês estão vendo que o outro fiozinho tá junto aqui, ó, mas eu vou deixar ele de lado, depois eu passo colinha ali e arremato, tá? Então, aqui no último ponto, a gente vai fazer 2 pontos altos, ó, cheguei aqui no último ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, e nessa carreirinha aqui, nós ficamos com um total de 10, ó, 3, 6, 9, 10 pontinhos altos. Vou fazer as 2 correntinhas de separação, porque a gente tá na parte oval, venho para o próximo bloquinho e vou dar sequência, tá? Então, essa vai ser a sequência aqui da nossa carreira. Vamos trabalhar agora aqui, ó, nos grupinhos que nós temos aqui com 9 pontos, vamos ficar com 10, tá? Sempre separados por 2 correntinhas. Vamos fazer isso em todos os 5. Cheguei aqui nessa parte aqui da lateral, aqui eu faço 2 correntes, como em todas as outras carreiras. Depois, eu inicio aqui os grupinhos de 3 pontos sobre os bloquinhos de 3 pontos, com a mesma sequência, separados por uma correntinha. Vamos fazer 2 carreirinhas com a cor cru. Então, vou ficar aqui, ó, na próxima carreira, a gente vai ficar com 11 pontos altos aqui nessa parte, tá? Em todos os grupinhos, tanto desse lado quanto desse lado. E na parte da lateral, sempre igual, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, vou fazer minhas 2 carreirinhas na cor cru, vou arrematar o meu fio e depois eu vou começar o meu trabalho com a cor laranja caqui.
Então, olha só, meus amores, já fiz aqui, ó, as duas carreirinhas, ó, no fio cru. Então, essa carreirinha aqui a gente ficou com 10 e essa aqui a gente ficou com 11, porque nós fizemos aumentos aqui nesse último pontinho, né? Igualzinho nas carreiras anteriores. E aqui na parte lateral, ficamos com tudo do mesmo jeitinho, ó. Olha só como que tá ficando bonito aqui o nosso trabalho. Então, agora, eu vou estar utilizando aqui essa cor amarelo caqui, laranja caqui. Ó, vou fazer a laçadinha inicial e a gente vai fazer aqui a mesma sequência, tá? Eu só tô começando, mostrando aqui pra vocês, porque eu estou trocando a cor do fio. Então, é sempre da mesma forma. Vamos prender com ponto baixo e subir as duas correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. E aqui, ó, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sempre prendendo ali o fiozinho, né? Para que ele, ó, e sempre dá uma boa puxadinha aqui, ó, para que ele fique, né? Que ele puxa ali o ponto e fica mais próximo daí. E vamos fazer aqui, ó, ponto sobre ponto, até a gente chegar lá no último pontinho, aonde nós vamos estar fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, tá? Fazer mais um aqui, prendendo o fiozinho ainda, ó. E agora eu jogo ali pra trás, depois eu só passo uma colinha aqui, gente, ó. Passo uma colinha bem no pezinho ali, ó, pra que esse fio não volte, né? E posso cortar o excesso. Então, aqui agora eu vou terminar de fazer os pontos sobre pontos e vou estar fazendo no último ponto os 2 pontos altos juntos. Nessa carreirinha, nós vamos ficar com 12 pontos altos, porque na anterior nós estávamos com 11, né? Ó. E agora, eu vou fazer novamente as duas correntinhas para iniciar o próximo bloquinho aqui, tá? Então, essa vai ser a sequência novamente aqui da nossa carreira. Vamos trabalhar ponto sobre ponto, aumento no último pontinho. Duas correntinhas de separação e tudo de novo. E aqui, gente, a mesma coisa, tá? Vamos fazer isso por duas carreiras, tá? A próxima carreira vai ficar com 13 pontos altos aqui nessa parte. E depois, não corta o fio, gente, que a gente vai fazer mais uma carreirinha com essa mesma cor, só que diferente um pouquinho. Então, vou fazer aqui duas carreirinhas e volto com vocês, sem cortar o fio. Olha só, meus amores, como que está aqui já o nosso trabalho. Olha só que lindo que tá ficando aqui, gente, o nosso tapete. E agora, essa carreirinha aqui, ó, é uma carreira bem fácil, vai ser somente de pontos altos, tá? Então, até essa carreira aqui, a gente seguiu o mesmo padrão, pode ver que todos os bloquinhos são um em cima do outro, separados por uma correntinha. E aqui, nessa última carreira, nós ficamos com 13 pontos altos aqui, ó, em cima de cada hélice aqui do canto, que são 1, 2, 3, 4, 5 hélices aqui, ó. Então, cada uma delas ficou com 13 pontos altos separados por duas correntinhas. E aqui, né, pra chegar nela, a gente faz duas correntinhas pra sair dela também, né? Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas pra dar altura aqui do ponto alto. E vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos continuar fazendo os aumentos, tá? Aqui tá um pouquinho mais longe a imagem, mas não faz mal, né? Só pra vocês verem aqui como que a gente vai estar fazendo. E aqui, ó, quando chegar aqui nesse pontinho, que temos aqui o último ponto do grupinho, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, já fiz aqui, ó, todos os pontos e aqui permaneci com o meu aumento no último ponto. Agora, aqui, ó, nesse intervalo, nós temos duas correntinhas, vamos fazer 2 pontos altos. E depois, vamos dar sequência fazendo a mesma coisa, ponto sobre ponto. Quando chegar no último pontinho aqui, ó, do nosso bloquinho, ó, aqui, ó, sempre vamos fazer o aumento. E quando tivermos um intervalinho com duas correntes, vamos fazer 2 pontos altos. Aqui na parte da lateral vai ser a mesma coisa. Aonde nós temos aqui duas correntinhas, vamos fazer 2 pontos de base. Vamos fazer ponto sobre ponto em cima desses bloquinhos de 3 pontos. E nesse espaço de correntinha, nós vamos fazer um ponto alto.
tá? Então, aonde tem uma correntinha, um ponto alto. Onde tem duas correntinhas, dois pontos altos. E onde tem ponto sobre ponto, ponto alto, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Respeitando os aumentos, sempre, tá, gente? Respeitando aqui os nossos aumentos, fazendo sempre o aumento aqui no último pontinho de base. Eu vou finalizar essa carreira e eu volto com vocês com a nossa cor chocolate novamente, pra gente dar início no bico. Finalizado, então, aqui, meus amores, mais essa carreira, então, todinha de pontos altos, ó. Então, foi ponto sobre ponto, aqui nesse espaço que a gente tinha uma correntinha, fiz somente um ponto alto. E aqui onde a gente tinha duas correntinhas, fiz dois pontos altos. E agora, a gente vai tá finalizando a nossa peça com essa cor aqui, tá? Então, vamos começar aqui o nosso bico. Fazemos aqui a laçadinha inicial e vou vir aqui, ó. Em qualquer um dos pontos, tá, gente? A gente vai trabalhar agora aqui, ó. Vou pegar nesse pontinho da frente para facilitar aqui um pouco, né? Vou fazer o ponto baixo e vou subir as duas correntinhas para fazer a vez do ponto alto. E vamos trabalhar agora grupinhos de 3 pontos altos. Então, temos o primeiro, vou fazer aqui o meu segundo. Fazer aqui o meu segundo. E o terceiro pontinho aqui, ó. Então, fizemos aqui um grupinho de 3 pontos altos. Sempre puxa bem aqui esse fiozinho para que fique bem certinho aqui na parte de trás, tá? Vou deixar ele de ladinho ali. Agora, vamos fazer duas correntinhas. Vamos pular somente um ponto de base aqui na parte oval, tá, gente? Então, toda essa parte oval aqui, ó, onde nós temos as nossas hélices aqui, que temos 5 hélices, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer duas correntinhas e pular apenas um pontinho de base para dar início no próximo bloquinho. Então, vou fazer o próximo bloquinho com 3 aqui pontinhos, um para cada ponto de base, tá? Ó, e essa vai ser a sequência, sempre assim, duas correntinhas, pula um ponto de base, vem no próximo e faz mais um bloquinho aqui de 3 pontos altos, sendo um para cada ponto de base, tá? Vou fazer isso durante toda a minha parte oval. Quando eu chegar aqui na parte da lateral, a gente vai pular 2 pontos, tá? Mas eu volto mostrando pra vocês. Vou fazer toda essa parte oval aqui e já volto mostrando como que a gente vai fazer aqui nessa parte reta. Olha só, amores, então, ó, já fiz aqui, ó, toda essa parte oval, ó, fiz os bloquinhos de 3 e pulei somente um, ó, em toda essa parte oval aqui. Agora, aqui na parte da lateral, a gente vai fazer os bloquinhos da mesma forma, só que nós vamos fazer as duas correntinhas e vamos estar pulando 2 pontos de base, para depois iniciar aqui o nosso novo grupinho. Porque senão o nosso tapete vai ficar abado aqui na parte da lateral, tá? Ó, então, sempre fazer duas correntinhas, tanto nessa parte quanto nessa. Mas aqui a gente pula um e aqui na parte da lateral a gente pula 2, para iniciar o novo grupinho de 3 pontos. O bom desse bico aqui, gente, é que você não precisa contar quantos bloquinhos você vai ter no seu trabalho, tá? Independente se der número ímpar ou par, ele vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então, não tem importância a quantidade de bloquinhos que vai dar aqui, ó. A única coisa que você tem que fazer é pular somente um aqui, porque senão aqui nessa parte vai ficar chapéu, tá? Por isso que nós pulamos somente um aqui. E aqui nessa parte, você vai fazer pulando 2 para não ficar sobrando aqui nessa parte, tá? Mas se você precisar fazer aí diminuições para poder dar certo aí de fechar a sua carreira aqui, né? Fechar aqui, ó, nem que se você tem que pular só um, não tem problema, tá? Então, eu vou fazer toda a minha carreirinha aqui, eu vou falar para vocês quantos bloquinhos que vai dar aqui na minha peça, tá? E eu volto mostrando para vocês, mas já falando aí para vocês, né, que não precisa se preocupar com a quantidade, desde que o seu trabalho fique bem certinho. Finalizei então, meninas, aqui, ó, a minha carreira. Então, fiz da forma que eu expliquei para vocês, tá?
O meu aqui, gente, deu um total de 58 bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Só para vocês saberem, tá? Porque esse número, ele não é um número que precisa dar aí no seu. Por que, Ivonete, que esse bico aqui não precisa de contar? Porque a gente vai trabalhar em todos os espacinhos aqui, ó, com leques. Então, não tem importância se deu número ímpar ou número par. A única coisa que vocês têm que cuidar é quando você trabalha um leque e um ponto baixo ou um ponto alto e depois um leque, porque daí você tem que cuidar, porque não pode terminar com 2 leques juntos e nem com 2 pontos baixos, vamos supor, né, que se estiver fazendo ponto baixo, também terminar junto. Por exemplo, você iniciou aqui com leque, quando você finalizou a carreira, aqui tem que dar um ponto baixo, não pode dar um leque, porque senão vai ficar 2 leques juntos. No nosso caso aqui, não tem importância, porque todos os espaços serão iguais, tá? Então, esse bico é maravilhoso para quem não gosta de contar aí, de ficar cuidando, é uma bênção, gente. Então, o que nós vamos fazer? Eu finalizei aqui, ó, com o ponto baixíssimo, né? Deixa eu só ajustar aqui mais a minha câmera, gente. Aqui, ó. E agora, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo até chegar no nosso espaço de correntinhas, tá? Então, vamos lá, ó, vamos caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo, ó, em cada pontinho, ó, sempre tirando de uma vez, até chegar aqui, ó. Cheguei aqui dentro do espaço de 2 correntinhas, vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontinhos aqui, contando com essas correntes. 2 correntinhas, volto aqui dentro e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, os nossos leques serão de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Serão todos iguais, tá? Agora, a gente não vai fazer nenhuma correntinha, vamos dar a laçada, já venho aqui pro próximo espaço e vou fazer novamente esse leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Tá? Então, vocês vão trabalhar assim, gente, dessa forma, por toda a nossa carreira, tá? Sempre assim, ó, sem correntinha de espaço e leques de 2 pontos altos, não é de 3 pontos, senão vai ficar muito ponto aí, vai sobrar no seu trabalho, tá? Vou finalizar essa carreira e eu volto pra gente estar finalizando a última carreirinha do nosso trabalho aqui. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. Olha só, amores, então, ó, finalizei aqui, ó, essa carreira e olha só. Então, a gente trabalhou leques em todos os espaços, ó. Então, finalizei aqui na terceira correntinha, né, que a gente iniciou aqui esse leque. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai caminhar novamente para dentro do leque, tá? Então, vou vir aqui, ó, dentro do meu leque. E aqui, agora, eu vou subir as 3 correntinhas para fazer a vez do ponto alto. Vou fazer mais um pontinho aqui, vamos fazer novamente leque de 2 pontos altos. Só que agora, a gente vai fazer um picô aqui no meio. 1, 2, 3. 3 correntinhas, vem aqui nessas 2 laçadinhas do ponto. E vou fazer um ponto baixo. Dou a laçada, retorno aqui dentro desse espaço e faço mais 2 pontos altos. Olha só. Então, vamos ficar com leques com picôzinhos agora. Aqui o meu, gente, eu não vou precisar fazer correntinha de espaço entre um leque e outro. Mas se você vê que o teu tá ficando assim, ó, levantadinho, pode estar fazendo uma correntinha entre cada leque aqui nessa parte oval, tá? Mas eu acredito que não vai ser necessário. No meu trabalho não precisou, tá? Mas cada um tem uma tensão de ponto e pode acontecer sim do seu ficar, né, levantadinho assim, ó, abado. Abado não, gente, emborcado que eles falam, né? Então, é só você fazer uma correntinha aqui, ó, e depois dar a laçada e vai para o próximo ponto. No meu caso, eu não vou fazer porque não é necessário, tá? No meu ponto, né? E dentro de cada leque desse aqui, a gente vai trabalhar da mesma forma. 2 pontos altos, 3 correntinhas, formou o picôzinho aqui, ó, com ponto baixo. Volta aqui dentro e faz mais 2 pontos altos.
E é assim, gente, só isso aqui até o final e fica lindo e maravilhoso, tá? Então, vou fazer o meu, vou estar finalizando aqui com ponto baixíssimo, colocar minha etiqueta personalizada que eu mostrei no início do vídeo para vocês e volto com vocês aqui já com essa peça prontinha para vocês verem que lindeza que fica. Olha só, meus amores, finalizado então aqui, gente, o nosso tapete. Olha só que coisa mais linda que ficou. Coloquei junto aqui, ó, com o outro tapetinho que já estava pronto. Coloquei a minha etiqueta personalizada. Olha só que coisa mais linda que ficou aqui, gente. O que vocês acharam desse modelinho? Vocês gostaram? Com certeza vai ser sucesso de venda esse modelo aqui, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula que eu preparei para vocês com muito amor e carinho. Deixei as informações aí no início do vídeo, então se você pulou, dá uma olhadinha lá, que lá eu passo as medidas para vocês, o peso e também a quantidade de material que vocês vão gastar para fazer cada tapetinho desse aqui. Na nossa próxima aula, eu vou ensinar vocês a estarem fazendo a passadeira para compor aqui o nosso jogo de cozinha, que vai ficar aí maravilhoso e vai, com certeza, vai ser sucesso, tanto aqui para mim no meu ateliê, como para você aí também. É isso, meus amores. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo. Não esqueçam de deixar aquele super like e o seu comentário, que é muito importante aqui para o engajamento do nosso canal.